preconceitos. O meu objetivo hoje aqui é trazer mais instigações, provocações e colaborar numa ampliação de repertório. Porque, em geral, o repertório das pessoas, em senso comum, é muito restrito em relação ao teatro de animação, muitas vezes restringindo a ideia do teatro de fantoche apenas. E essas referências, muitas vezes limitadas, elas estão muito envolvidas em diversos preconceitos. Esses preconceitos vão trabalhar num senso comum. Se o cinema de animação está já envolvido num certo preconceito, visto muitas vezes como uma arte não tão importante quanto o cinema de atores, no teatro de animação a gente vai ter a mesma coisa em uma escala muito grande dentro da sociedade. Então existe um preconceito. Por que existe esse preconceito? Por um lado, vai se considerar uma distinção entre o popular e o teatro mais elaborado. Então, tudo aquilo que vai ser a elite, a academia, quem oficializa o que de fato é arte importante, vai olhar com certo desprezo para as manifestações populares, né? E o teatro de boneco, o teatro de formas animadas, ele está muito presente nas culturas, em toda a sociedade, né? Outro problema vai ser de considerar como algo para criancinhas. E aí você vê o preconceito em relação à infância, como que se a infância fosse algo menor do que a faixa etária adulta e juvenil. A gente pode discutir vários aspectos sociológicos, filosóficos, para entender a infância e o popular dentro da nossa sociedade e como isso nos contamina, a todos nós, né? E outra questão que vai existir também de preconceito é de considerar o teatro de bonecos como um recurso didático para ilustrar e ensinar conteúdos, para ensinar moral, para fazer com que se aprenda coisas de forma objetiva. Então, eu acho importante falar. A minha fala eu vou tentar passear por alguns aspectos, tentando mostrar alguns conceitos, algumas influências, para que a gente possa pensar o teatro de formas animadas de maneira mais ampla. Eu vou pedir para compartilhar minha tela. Isso. Bom, dentro do teatro de formas animadas, a gente pode considerar uma diferença de assuntos. Um desses assuntos são os bonecos, como eu mencionei. Outra área que faz parte do teatro de formas animadas, teatro de animação, são as sombras. A gente pode considerar também o teatro de objetos e o teatro de máscaras. A gente pode buscar também um sentido mais antropológico sobre a animação e tentar entendê-la na vida do ser humano. A gente pode voltar lá atrás, no tempo das cavernas, como as sombras surgem nas paredes como algo projetado pelo ser humano. Ou seja, o ser humano ele projeta imagens de si e do outro espontaneamente. Existem muitos estudos que vão tentar perceber como que o ser humano percebe e entende o mundo. Isso está baseado nas vivências que ele tem. E uma das vivências é, pelo sol ou pelo fogo, nós produzimos outras imagens de nós mesmos. E essas imagens, a gente pode ter elas espontaneamente ou a gente pode manipulá-las, como todos nós já brincamos com as nossas sombras, criando e tentando dar vida através disso, né? Ou então esses homens da caverna brincando e animando pedaços de seres, carcaças, objetos, como nós mesmos muitas vezes já podemos ter brincado com um peixe, abrindo e fechando a boca dele. Ou seja, começamos a atribuir vida, atribuir ânima. A palavra animação pode ser um pouco óbvio para muita gente aqui, mas vem da palavra ânima, que significa alma. Ou seja, o teatro de animação é o teatro de dar alma a alguma coisa que não possui alma. E a gente pode se perguntar, então, como é que a alma se manifesta? Como a gente pode perceber a existência de uma alma? E a alma vai se manifestar pelo movimento. E esse movimento mais elementar a gente pode perceber no quê? Na respiração. Então, toda vez que você toma um objeto e começa a conceder a esse objeto o movimento da respiração, o nosso cérebro humano começa a atribuir vida àquilo que ele vê. Então, essa ideia de atribuir vida a coisas que não são concretas e que não são totalmente do nosso domínio, vai instigar a nossa mente, inclusive pelos sonhos. Quando nós temos uma série de personagens vivendo uma série de situações onde nós não controlamos, é o nosso inconsciente que vai fazer essa vida a essas memórias e criar essas narrativas. E aí a gente pode pensar num sentido de relação com a própria religião, o misticismo, com a ideia do animismo, quando você atribui
às elementos da natureza uma força presente, uma alma. Então você vê a chama daquela fogueira mexendo e você percebe que ela tem uma vida, uma alma, e você começa a dizer que o fogo é um ser divino, que o fogo está dotado de vida, o fogo está morrendo, vamos alimentar o fogo. Bom, aí a gente passa também a ideia de pensar como as próprias crianças vão trabalhar, criando vida aos objetos e manifestando isso. Bom, um dos campos que são bem históricos, de tradição de milhares de anos, que a gente pode falar, é o teatro de sombras, que a gente pode brincar com ele na sombra da parede, como todos nós, de um momento ou outro, já fizemos, né? Mas a gente tem tradições, especialmente no Oriente, na China, Índia, Java, Tailândia, Sri Lanka, Camboja, Grécia e Turquia, muitas tradições de teatro de sombra, milenares, né? Esse teatro de sombras, em geral, vai se valer o quê? De uma fonte luminosa, de um objeto que vai fazer a interrupção dessa luz e que, por consequência, vai projetar uma sombra, e essa sombra que vai se estabelecer numa superfície, numa parede ou numa tela translúcida. Bom, nós vamos passar por várias coisas, o teatro de sombras é um assunto maravilhoso, eu queria só botar um exemplo aqui para a gente poder ver, tem vários exemplos para a gente assistir ao longo da apresentação. Então, aqui é uma ceninha rápida para a gente ilustrar. A gente pode ver aqui o manipulador operando esses bonecos do Karagöz, que é essa tradição turca, utilizando para isso movimentos de bonecos articulados. A gente percebe que ele utiliza cor nessas figuras, e isso vai projetar, então, sombras coloridas, silhuetas, onde a gente pode perceber partes opacas e partes translúcidas. A gente observa aqui também o uso de... Desculpem, eu não tenho a mínima noção se o volume está muito alto ou não. Eu vou trabalhar um pouco menos com som. Então a gente pode ver como funciona esses mecanismos, essa tecnologia de movimento. E é um teatro que você percebe que está bastante baseado no texto. Ismael, eu cheguei para falar que o volume está bom, pode continuar do jeito que está. Beleza, obrigado. Bom, nós vamos seguir adiante. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa tela. Vamos ver se eu vou apagar isso aqui, se sai essa barra. Isso. Saí. Ok. Desculpa aí, gente. Isso. Essa aqui é a Companhia Lumbra, do Rio Grande do Sul. Eu queria trazer um exemplo de um teatro ocidental contemporâneo brasileiro, a partir também do teatro de sombras. Esse teatro de origem oriental, ele vai ser posteriormente trazido para a Europa, e essa tradição vai chegar também até a gente aqui. Então a gente pode ver nesse teatro o uso de silhuetas pretas numa tela que não segue um formato regular, utilizando o quê? Silhuetas de papel, corpos humanos e objetos. O uso de cores e o movimento na fonte luminosa, que vai provocar com que você faça efeitos de tamanho, quase como uma edição, criando enquadramentos. Aqui a gente vê os bastidores, mudando posição de luzes, usando mais de um refletor de luz, criando jogo de sombras, sobreposições, misturando cenografia com elementos variados, criando uma grande mistura mesmo de efeitos na sombra e na luz, né? Então a gente pode pensar, isso eu estou passando assim, gente, nós vamos seguindo adiante, tá? Dentro do teatro de bonecos, eu acho interessante fazer essa ponte com o teatro da Commedia dell'arte, essa forma de teatro, também chamado de teatro italiano, apresentado, aqui a gente está vendo uma representação de 1570, então ela vem de uma tradição do século 17, deixa eu achar aqui 1 minuto e 10, do século 16, 17 e 18.
Esse teatro de origem italiana se espalhou por toda a Europa e vai ter grandes influências no teatro de formas animadas, e inclusive no cinema, na animação. A gente pode perceber alguns elementos como a gestualidade do corpo expressivo, o improviso, a proximidade do público, o uso de máscaras, a acrobacia, a interação com a plateia. Eles trabalhavam com personagens tipos sociais, realizando críticas sociais, pondo em xeque valores da moral, da religião e da política, né? E a gente vai ver esses personagens, entre eles um dos mais conhecidos, talvez seja o Arlequim, né? Ou o personagem Putinella também. Um ramo desse teatro vai ser do Teatro da Comédia dell'Arte, que ela vai, como manifestação itinerante, ela vai se enfraquecendo ao longo do século XVIII, mas um dos lugares para onde ela vai migrar vai ser para o teatro de bonecos, o personagem Putinella, por exemplo, que vai se transformar num personagem muito tradicional do teatro inglês, que é Punch e Judy, que é uma transmissão feita na televisão. A gente pode perceber elementos correspondentes entre essa personalidade. Esse aí é um boneco de luva, que a gente chama, né? Você veste a luva na mão para fazer essa manipulação. Se percebe a questão da fala, a interação com o público. A gente percebe certo ar grotesco pela violência que exerce, ou por elementos eróticos que fazem parte também dessa apresentação, né? Não existindo uma distinção desse teatro entre infância e idade adulta, né? Mas que era um teatro popular. A gente vai ter essa tradição do teatro de bonecos de luva em vários países. Por exemplo, em Portugal, ele vai se chamar Teatro de Robertos, e ele vai ter características próprias do lugar, embora a gente possa reconhecer características de contaminação, de influências mesmo, né? Então, até inclusive deu-se o caso de eu pegar aqui uma cena também de porrada entre os bonecos, né? A figura do diabo, pondo em xeque discussões de religião, de moral, e essas figuras também vão ter presença no teatro no Brasil, como o Teatro de Mamulengo, que é um teatro típico, especialmente dos países da região, dos estados da região Nordeste, mas que hoje se alastra por todo o Brasil. 1 minuto e 2. Então a gente pode ver no Teatro de Mamulengo a presença da música, esse espaço da feira, da rua, como a Comédia dell'Arte, como o Teatro de Roberto. Aqui a gente vai estar marcado por esse contexto festivo, o improviso vai marcar muito esse tipo de teatro popular, né? Vai ter essas heranças. No Brasil a gente tem referência, pelo menos desde o século XIX, desse tipo de teatro sendo feito, né? O que a gente vai perceber nessa modalidade de espetáculo que a gente está vendo até agora são esses bonecos ocultados por uma casinha, né? Então essa casinha que a gente chama de empanada, de casinha, cabana, a gente vai ter o bonequeiro operando e os bonecos ganhando vida longe do olhar do público, que é uma característica que cria uma certa magia de você perceber um objeto sem vida ganhar vida, né? Mas eu queria pular agora um pouquinho para um outro aspecto, fazendo essa ponte com a Comédia dell'Arte, que é a questão do mimo. A gente vai ter um lado que vai, essa influência do Putinella vai ter no teatro de bonecos, um lado vai ter para esse teatro de mimo, esse teatro expressivo corporal, essa foto ali de 1853, do Deburau, né? E a gente vai ver essa influência desses artistas de mimo no cinema mudo. Porque se o teatro era falado, o teatro de mimo não utilizava a fala para sua expressão, e o rosto e o corpo era muito potente. Então, no cinema mudo, vai ter grande impacto atuações que utilizam desses elementos corporais expressivos, como o Chaplin, Keaton e vários outros, né? E aí a gente pode pensar um pouco até do Fleischer sobre a questão da rotoscopia, como que o palhaço que ele utiliza lá em 1919... também tem uma raiz, vamos ver se eu acho o ponto, tem uma raiz que a gente pode relacionar, sem dúvida nenhuma, com o teatro, com esse teatro da Comédia dell'Arte, com essas figuras de gestualidade. Olha outra porrada aí, ó.
esse corpo que se move para pegar um impulso, que se comunica com o rosto, né? Altamente expressivo. Bom, a gente também pode falar no campo dos bonecos sobre os bonecos animados mecanicamente, como essa tradição brasileira da casa de farinha nordestina, que é uma tradição que também tem se perdido muitas vezes, né? Então você cria esses bonecos que tem movimentos mecanizados. Isso aqui é uma tradição que a gente pode remontar já à Idade Média, por um sistema de alavanca ou de manivelas, onde você cria um sistema de movimentá-los. Só que esse movimento é mecânico e previsto, diferente do movimento orgânico, que a respiração e o passo, ele tem nuances muito variadas em cada vez que você faz, de forma direta. Aqui a gente percebe esse processo mecanizado, mas a gente também vai ver que essa tradição, mencionei de tradição já medieval, de presépios medievais, e a gente pode perceber também nessa espécie de caixinha de música, nesse autômato, né, que é lá de 1777, construído com alta tecnologia da relojoaria, aonde você produzia uma série de engrenagens e trabalhava na produção de música. Então, mudei. Eu quero pegar um ponto mais no meio para mostrar uma imagem para vocês, sem esse monte de legenda. Aqui. Vamos botar um sonzinho. Afinal, um grande charme é a música. A gente pode lembrar isso de caixinhas de música, que você dá corda, que movimenta, mas existem os movimentos expressivos da cabeça, muitos autônomos piscam os olhos, tem movimentos menores, né? A gente usa esse processo de animação de autômatos até hoje, nos natais, quase todo o shopping center que põe uma decoração natalina tem bonecos autômatos. O que a gente percebe nessa distinção é que, embora exista movimento dos olhos, movimento da cabeça e das mãos, ele tem algo de mecânico, não orgânico, ou seja, a alma dele não está. Né? Bom, uma outra tradição são os bonecos de ventriloquismo, que a gente pode também perceber. O que acontece com esse tipo de boneco é que aqui o boneco, o manipulador, não trabalha ocultado do público, mas ele trabalha à vista. Miles Standish? No, what did he do? What did he do? No, I asked you first. O Edgar Bergen, ele teve apresentações em televisão, então trouxe isso nos anos 50, muita circulação nos Estados Unidos, né? Qual que é uma das questões que é bem instigante aqui? É a ideia de que o boneco tem vida sem a pessoa. Veja que um dos truques é o ventriloquismo, ou seja, falar de boca fechada para que o público não veja. Por isso também é muito associado a números de magia, de mágico, porque trabalha com o ilusionismo. Então esse tipo de teatro também encontrou muito espaço no teatro de variedades, no circo, no entretenimento, na televisão, parques de diversão. Né? Um tema recorrente que o ventriloquismo explora é a própria dinâmica entre o manipulador e o boneco, avaliando se o boneco tem vida e autonomia ou se ele é dependente, ou como que funciona isso. Né? Então isso se torna um próprio mecanismo da linguagem dos bonecos de ventriloquismo, esse jogo. Né? Aqui eu trago também o trabalho do Duda Paiva, que é brasileiro, que trabalha na Bélgica. Ele vai trabalhar com o que também vai ser chamado de boneco híbrido. Por essa foto a gente pode perceber que a boneca tem a parte de cima e a perna da boneca é a perna do próprio manipulador e bailarino, como o Duda e trabalha muito com esses bonecos. Mas está num princípio também de manipulação aparente. Vocês podem procurar no site deles, tem vários trabalhos. Eu queria botar uma cena aqui, que é a... Só um pouquinho. Aqui. Essa aqui é uma cena da Medusa, num espetáculo que ele produz.
Vejam que a boneca é animada pela atriz e existe um jogo de contracena entre o boneco e a atriz. E se estabelece um jogo de luta e de poder, né? Um dos elementos que é muito legal que expor esse vídeo, porque ele vai explorar também algo de grotesco, de nojento, de terrível. Você não pode mostrar isso para uma criança. Então, essa ideia de que o teatro de animação é um teatro para a infância tem sido muito combatida e tem sido feito ótimas experimentações e propostas nesse sentido. O que muda quando você começa a propor um teatro de animação para adultos? Não é só a questão estética que se altera, mas também a questão temática do que é problematizado e exposto, e a complexidade da narrativa. Tudo isso vai criar vínculos diferentes com a criança. Eu penso que esse tema também é muito instigante para quem trabalha com animação, para pensar entre animação para crianças e animação para adultos. Bom, aqui eu compartilhei uma foto do espetáculo que a gente fez no ano passado com o grupo de teatro da universidade que eu dirijo, que a gente trabalhou também num teatro visual, trabalhamos também com o elemento de um boneco de animação direta, embora aqui a gente possa perceber que a manipuladora está ocultada, né, mas o boneco na relação com os personagens. A gente trabalhou no espetáculo, por exemplo, esse processo onde não são as personagens humanas, se dá para chamá-las de humanas, que manipulam diretamente o boneco, mas o próprio boneco que manipula esses outros seres. Então, esse jogo entre quem manipula e quem opera. Bom, existe também trabalhos que vão explorar o jogo que excede o boneco e o próprio corpo se torna o boneco. Então, aqui é um trabalho do Peru, do guinês, aonde eles exploram, como várias outras companhias também vão trabalhar por aí, com partes do corpo para criar personagens e criar animação. Então, existe um processo de dissociação, de certa forma, em parte porque você veja, ele faz uma animação com o joelho, com o pé, e animação com os braços. Bom, outra tradição interessantíssima é o bunraku, essa tradição japonesa, de vários séculos também. Ela é manipulada, como a gente pode ver, por 3 pessoas, 2 delas têm o rosto revestido por um capuz, e o mestre principal que faz a animação. Esse trabalho de animação, então, é bastante complexo, porque envolve uma sincronia e uma técnica muito grande, um operando pés, outro operando braços, operando cabeça, eixo, e mais todos os mecanismos que isso envolve, né? Então, aqui eu trago também uma pequena cena. Todas essas referências vocês busquem mais adiante. Kanjuro is recognized for his ability to create many characters. Ontem à noite a gente teve uma apresentação que mostrou também as tecnologias de trabalho com as cabeças de bonecos no cinema de animação. E a gente vai perceber que essa tradição centenária do Japão é dotada de mecanismos muito complexos. This is called Oranjichi, which is the largest head in Bunraku. Vamos ver se aparece. Eu queria que aparecesse os movimentos. Ele vai explicando aqui um pouco esses mecanismos. Aham. Então, os movimentos de cabeça, de pescoço. Eu queria que mexesse a sobrancelha. Desculpa, gente. Bom. A gente vai ter mecanismos bastante complexos nesses bonecos. Olha lá. Se eu tivesse deixado correr, já tinha dado para ver tudo. Vamos ver. Using the index finger and thumb, you pull down like this. Using the forefinger, the string moves the arm in one direction.
but pulling down with the thumb, they move oppositely. Aham. Então a gente vai ver, ele mexe a sobrancelha, ele mexe a boca, tem uma série de elementos de expressão que esses bonecos vão ter. A gente pode ver também, aqui a gente tem um vídeo de tradições orientais, aqui é no Taiwan, onde a gente vai ver que esses bonecos, muitas vezes, são dotados com refinamentos de movimentos, puxa vida, refinamentos de técnicas de movimentos e manipulação de objetos. Manuseando a roupa. E atenção. Trocando de vestimenta. A gente pode ver uma série de recursos de movimentos, também em pequena escala, ou mesmo bonecos que cospem fogo e fumaça. Bom, existem outros bonecos que a gente também pode chamar de bonecos habitáveis ou figurinos, que você constrói corpos, né? Então a gente tem a ideia de vestir, que o boneco muitas vezes é vestido como uma luva, ou no caso a Dedolândia, os dedoches, mas a gente vai encontrar experiências fantásticas. Esse trabalho, por exemplo, do balé triádico, foi feito na Bauhaus na década de 1920, ou seja, é um trabalho que tem pelo menos 100 anos de existência. Também está disponível os vários quadros, isso aqui é uma remontagem, não é o espetáculo original, que a gente pode encontrar. Como existe um processo de pensar esses corpos como bonecos, e não mais só o boneco como boneco. O teatro de bonecos vai ser essencial para a modernização do teatro falado, do teatro de atores no século XX. Né? Então existem influências e contaminações constantes. Um aspecto que sobressai é trazer o aspecto do mecanismo que muitas vezes os bonecos são dotados para você criar essa sensação de que esse corpo já não é mais tão orgânico, mas que ele já se torna mais mecânico. Né? E esse outro tipo de trabalho, que esse aqui é chamado de balé mecânico, também é um trabalho da Bauhaus. Opa. Esses trabalhos altamente plásticos na sua concepção foram encabeçados principalmente por Oskar Schlemmer, que era pintor e escultor. Né? A gente vai ver, por exemplo, outro trabalho interessantíssimo de criar corpos, esse espetáculo Mori e Merma, feito na Espanha em 78, cujos bonecos foram elaborados a partir da obra do Miró. Né? Esse trabalho da Companhia de São Paulo XPTO, do final dos anos 80, que também trabalha criando corpos estruturados, muitos desses espetáculos situados no campo da dança. Né? No caso do teatro de objetos, a gente tem também um campo riquíssimo que vai ser explorado. Isso aqui é da Companhia Nós, de teatro. Isso aqui é um vídeo recente, agora, que eles fizeram para o período de pandemia. Né? Qual que é a ideia por trás do teatro de objetos? O objeto tem em si propriedades, em si ele carrega potencialidades de movimento, em si ele traz aspectos de narrativa que podem ser explorados. Né? E o cinema de animação também vai utilizar muito isso. A gente pode também antropomorfizar os objetos, atribuindo características de humano ou de animais para essas criaturas. Né? A gente pode pensar também em um teatro de animação em questão de escalas. O teatro em miniatura, apresentado dentro de caixas, já vem pelo menos desde o século XVIII. A gente acha referências a esse tipo de manifestação. Aqui, olha, é um teatro de papel do século XVIII. É bem interessante da gente perceber, para esse contexto que a gente está discutindo o cinema de animação, como que esses teatros eles se configuram no universo do pré-cinema. Né? Porque desse tipo de teatro para a Lanterna Mágica é um processo muito orgânico. Né? O que o teatro de... Eu vou dar uma puladinha aqui, meu tempo já está quase esgotando, mas eu quero... mostrar um exemplo para vocês. Né? Esse teatro de papel,
né, também reflete um avanço da indústria e você conseguir imprimir essas figuras e comercializar. Percebam o efeito da iluminação que foi acendendo, criando camadas de percepção e visão. Esse teatro ele é montado como um palco da época, um palco em cenário de bastidores, com diferentes camadas, que vão criando efeitos de perspectiva e profundidade. Com isso, a gente pode ver aqui essas camadas, a gente vai percebendo que você pode ter entradas de cenários ou entradas de personagem e vai criando esse efeito de perspectiva. E essa estrutura é exatamente como funcionava o cenário no palco, né? Bom, no Brasil, esse teatro vai se chamar Teatro Lambi Lambi, é um teatro que tem sido muito difundido ultimamente, vem dessa máquina fotográfica, Lambi Lambi, onde você faz um artista, em geral, apresentando por uma pessoa do público. Nós temos um festival no Brasil, pelo menos um festival de teatro em miniatura, que vocês podem visualizar, que a gente tem nessa imagem o detalhe interno da caixa, as caixas externas já compõem próprias narrativas, né? A gente pode pensar em outra modalidade bem tradicional, e aqui eu já vou me preparando, então, para finalizar. Só fazer esse bloco. A gente tem essa questão aqui do teatro de fios, né, que é muito tradicional também, isso aqui no Teatro de Praga, mas a gente pode pensar que isso pode ser potencializado, como o Royal Deluxe na França trabalha com esses bonecos gigantes, animados, utilizando a cidade como cenário. Né? Esses bonecos, eles são animados, como a gente pode ver aqui, por uma série de operadores, são 30, 40 pessoas que fazem com que esse boneco caminhe, abra a boca, pisque, coma, beba, né? E a gente pode pensar nesse elefante, que é um dos muitos trabalhos que eles têm. Só para ter uma noção de escala, esse elefante tem 12 metros de altura, 8 metros de largura, pesa 48 toneladas, carrega no alto de si várias pessoas, ele inteiro é articulado, né? A tromba jorra água sobre o público e ele se desloca por dentro da cidade. Um trabalho fantástico, impressionante, né? A gente pode ver que o teatro de formas animadas, ele não está restrito, então, como a gente está demonstrando, apenas ao contexto do teatro, mas ele avança para a dança, para o circo, como nesse espetáculo Turok, do Circo du Soleil, né, que você cria essa grande ave sendo manipulada na interação com o humano. Bom, aí existe algumas... a minha apresentação seria até aqui, eu pensei em algumas instigações também, só para provocar, questões como a Hatsumi Miku, que é uma cantora japonesa, não sei, muitos devem conhecer. Ela surgiu inicialmente como uma voz totalmente criada artificialmente, como uma cantora. Depois ela ganhou um corpo 3D e se apresenta em shows ao vivo, com projeções dela. Né, ela tem, sei lá, 3, 4 metros de altura. Né? Ela se encaixaria no teatro de animação ou ela já está dentro do campo da animação experimental? Né? Outro trabalho bem instigante, no campo da dança, a Throne Dance, onde eles vão trabalhar com figurinos de luz. Eu separei esse vídeo como um exemplo instigante porque eles trabalham num processo de edição de imagem e composição de conjuntos que você no teatro, em geral, você não faz. Veja que a entrada e saída de personagens sempre é algo que ocupa uma importância muito grande no espetáculo. E aqui, com esse processo, eles criam um sistema de animação que excede a questão dessas questões práticas do espetáculo. Bom, e esse trabalho aqui também, e aí com ele eu encerro, que é um trabalho também de dança, que aqui trabalha também com a questão da projeção. Mas que também é provocativo porque nos leva a questões de trabalhar com a própria tecnologia do Kinect, que não é o caso desse trabalho, mas ele interage com a própria sombra. E aí a gente começa falando de sombra e a gente encerra falando sobre sombra. Então, dentro disso, o processo coreográfico e a linguagem do audiovisual vai criar também um sentido de performance
muito instigante e provocativa, e novamente a questão da magia e da alma que essa sombra tem, e ela nos convence de que ela é feita ao vivo, ela nos traz. Bom, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado pela participação.